Quem foram Mateus e Natanael? Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas que aparece pouquíssimo nas narrativas bíblicas. O único momento em que vemos Mateus sendo parte de um acontecimento é no dia do seu chamado. Em todo o restante dos evangelhos e livro de Atos, Mateus é apenas citado entre os 12. Ele também é chamado algumas vezes de Levi, seu nome judeu. Sabemos que ele era filho de Alfeu, mas fora isso, não temos nenhuma outra informação sobre sua família. Ele era coletor de impostos, um publicano. Os publicanos eram desprezados e odiados pela sociedade judaica, porque eram homens judeus trabalhando para os romanos. Eles eram vistos como traidores que enchiam os cofres dos inimigos. Os publicanos não eram mal vistos apenas pela profissão que exerciam, mas também pela má reputação que tinham. Muitos publicanos cobravam impostos a mais, enganavam Roma com relatórios falsos e ficavam com o dinheiro do povo. Esses cobradores de impostos muitas vezes tiravam dinheiro das pessoas à força com a ajuda de seus capangas. Socialmente, entre os não religiosos, a profissão dos publicanos era de muito prestígio e um emprego que trazia muita renda. Mas Mateus sabia que era desprezado pelo seu povo. Ele não tinha livre acesso às sinagogas, nem amparo dos líderes religiosos da época. A parábola do fariseu e do publicano relata isso muito bem. No dia em que Mateus foi chamado, Jesus o encontrou sentado na coletoria, localizada na periferia de Cafarnaum. Ao ser chamado por Jesus, Mateus responde imediatamente. Sem hesitar, ele deixa tudo e segue o Mestre. Essa atitude de Mateus nos diz muito sobre sua personalidade. Um homem decidido e que demonstra ser espiritualmente faminto, alguém que esperava pelo Messias. Mas Mateus provavelmente era materialista antes de se encontrar com Jesus. Se não fosse, jamais teria aceitado um emprego de tanta má fama. Assim que deixa seu guichê de coletas, Mateus se torna um desempregado e, no seu caso, não havia volta. Os outros discípulos até poderiam voltar à pesca, mas é pouco provável que Mateus pudesse fazer o mesmo. Assim que saiu, certamente outro assumiu seu lugar. Após seguir Jesus, Mateus tem um impulso admirável. Ele oferece um banquete ao Senhor e convida seus amigos publicanos e pecadores para que eles também conhecessem o Mestre. Ele não pôde guardar a boa notícia da chegada do Messias apenas para si. Ele quis compartilhar. Quando se encontra com Jesus, Mateus recebe um novo propósito de vida. Além de apóstolo, ele foi autor do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, o ex-publicano. Em seu livro, vemos como ele era um grande conhecedor das Escrituras. De acordo com alguns comentaristas, ele faz mais citações do Antigo Testamento do que Marcos, Lucas e João juntos. No livro de Mateus, Jesus é apresentado como o Rei Prometido, enfatizando seus sermões. Os leitores originais, aqueles para quem o livro foi endereçado, eram os judeus. Mateus, que antes abusava de seu povo, agora esclarecia a eles que Jesus era o cumprimento das profecias. O livro de Atos não nos fala sobre como Mateus cumpriu o ID após a ascensão de Jesus, mas a tradição diz que ele ministrou aos judeus tanto em Israel como em outros lugares. Não há nenhum relato confiável de como ele foi morto, mas as tradições mais antigas indicam que tenha sido queimado em uma fogueira. E Natanael? Assim como Mateus, o único momento em que vemos Natanael como parte de um acontecimento e não apenas sendo mencionado é no dia em que se encontrou com Jesus. Natanael foi chamado por Filipe e parece que ambos eram companheiros bem próximos. Ele também aparece como Bartolomeu, que significa filho de Tolmai.
Era uma espécie de sobrenome hebraico e como as pessoas identificavam umas às outras naquele tempo. Natanael era de Caná da Galileia, mesma cidade onde Jesus fez seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Jesus encontra Filipe e o convida a segui-lo. A primeira coisa que Filipe faz é ir atrás de Natanael e dizer-lhe que havia encontrado o Messias. As palavras de Filipe foram: achamos aquele de quem Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. A forma como Filipe dá essa informação a Natanael dá a impressão de que ele conhecia as Escrituras e estudava as profecias. Mas Natanael demonstra certo preconceito. Pode sair algo bom de Nazaré? O perigo nesse questionamento de Natanael é porque foi o preconceito que levou grande parte dos judeus rejeitarem Jesus. Os israelitas esperavam um Messias idealizado, um libertador civil, um guerreiro. O preconceito do povo os fez olhar para o fato de Jesus não ser como queriam, mas os impediu de ver quem ele é, o libertador que precisamos e necessitamos. Ao ser levado até Jesus, este elogia Natanael e lhe diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Quando Jesus afirma isso a respeito de Natanael, não precisamos nem nos dar o trabalho de tentar concluir coisas a respeito desse discípulo. Ele era alguém de bom coração. Era humano e tinha suas falhas, mas acima delas, ele buscava por ter um coração puro, onde não houvesse má fé. Natanael não era hipócrita. O elogio de Jesus não se referia à genética. Não era um israelita no sentido literal. Jesus se referia ao fato de ele ser um verdadeiro filho espiritual de Abraão, alguém que adorava o verdadeiro Deus vivo. Ao longo da conversa, Jesus mostra sua onisciência a Natanael ao dizer que sabia exatamente onde ele estava antes de vir ao seu encontro. Isso foi para Natanael uma grande prova de que Jesus era quem dizia ser. Esse discípulo declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele foi o segundo a declarar que Jesus era o Filho de Deus, sendo a primeira João Batista. Depois da ascensão de Cristo, a Bíblia também não nos fala sobre o ministério exercido por Natanael, mas registros da igreja primitiva sugerem que ele ministrou na Pérsia e na Índia e que também levou o evangelho até a Armênia. Da mesma forma que acontece com Mateus, não há nenhum registro confiável de como morreu, mas uma tradição diz que ele tenha sido amarrado dentro de um saco e lançado ao mar. Outra tradição ainda diz que tenha sido crucificado. Seja qual for a forma de sua morte, de uma coisa podemos estar certos: ele foi martirizado pela sua fé. Com Mateus, aprendemos que Jesus aceita pessoas de todas as camadas da sociedade e, muitas vezes, escolhe pessoas desprezíveis, as redimindo e dando um novo coração para serem usadas de formas admiráveis. Já com Natanael, aprendemos que Deus pode escolher pessoas comuns, vindas de lugares insignificantes, e usá-las para sua glória. Esses foram Mateus e Natanael, seguidores fiéis de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!